Eu não sei quanto a você, mas eu estou com uma grande expectativa do que Deus tem para a igreja nesta noite. Toda vez que você vai pregar a palavra de Deus, você fica numa expectativa, e você fica orando e buscando e perguntando ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que você quer que eu fale para a tua igreja? E eu confesso para vocês que eu tinha 2 temas no meu coração, e eu estava entre aqueles 2 temas. E na sexta noite estávamos conversando com um casal, e quando eles saíram da minha casa, o Espírito Santo me deu a mensagem por inteiro. Eu quase não consegui dormir. Eu estava louco para levantar, e no outro dia, era sábado, eu levantei às 7 da manhã, porque eu não conseguia mais ficar na cama. Eu tinha que anotar aquilo que Deus estava me dizendo. E hoje eu conversava com uma irmã, e ela me disse: sexta noite eu estava orando sobre aquilo que temos recebido como igreja, que tivemos aqui na conferência apostólica: rendição, conserto, unidade. E o Espírito Santo, disse ela, falava ao meu coração que tinha que ser mais falado sobre isso, que ainda deveríamos continuar falando sobre isso. Então, o Espírito Santo é o mesmo que fala com a irmã, é o mesmo que fala comigo. Prepare o seu coração, porque eu creio que Deus tem algo tremendo e muito especial para nós nessa noite. Sempre que eu vou ministrar uma palavra, eu gosto de dar um título para esta palavra. E o título desta mensagem, para você que gosta de anotar, é: para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Na verdade, a nossa grande expectativa como igreja é que o mundo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é que o reino venha em nós, através de nós, e seja implantado em toda a terra. Mas para que isso ocorra, o mundo precisa crer. Eu gostaria de ler um texto que está em Hebreus 12, verso 1. Eu creio que esse texto, ele fala de uma coisa que nós não podemos perder de vista. Está escrito na palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Na verdade, nós caminhamos rapidamente para o dia da volta do Senhor. E assim como uma situação de emergência em um navio que está passando por uma tempestade, nós precisamos jogar fora, tirar, lançar ao mar aquilo que é peso, aquilo que nos impede de mover, aquilo que nos impede de avançar. Existe uma grande nuvem de testemunhas que está olhando para nós. E essas pessoas olham para mim, olham para você, olham para a igreja do Senhor, com a expectativa de ver a manifestação do Filho de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de perdermos tempo com coisas pequenas e perder a oportunidade de contribuir para que o mundo creia, para que o mundo veja Jesus em nós. Amém? Quem está acordado, diga glória a Deus. Quem está dormindo e acordou, pode dizer amém. Irmãos, existe uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 14. Marcos 16, a partir do verso 14. Está escrito:
finalmente. Em algumas versões falam, depois de tudo. Aos 45:30 do segundo tempo, finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Interessante esse texto. Interessante. Porque depois de tudo, Jesus aparece aos 11. E eu não sei quanto a você, mas todos nós temos algumas manias, alguns hábitos. E eu tenho um hábito que eu fui adquirindo. Toda vez que eu vou fazer um estudo, toda vez que eu vou meditar na palavra de Deus, eu tenho um hábito. Eu abro o iPad, eu abro o notebook, eu abro tudo que é aplicativo possível, porque eu gosto de ver os mapas, eu gosto de ver o original, eu gosto de ver o sentido, entender o contexto daquilo. E quando a gente vê assim, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, já é uma expressão que parece um pouco dura, mas quando você vai olhar o sentido dessa expressão, no texto original, é jogar na cara. Às vezes você vai aconselhar um casal em crise, e ele jogou na minha cara. Não, o sentido é esse mesmo. Jesus censurou eles, jogou na cara: vocês são incrédulos. Por que vocês não acreditaram naqueles irmãos que disseram que já tinham me visto? Como que vocês podem não acreditar? E depois ele fala sobre a incredulidade como sendo uma fraqueza na fé, né? Jogou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Então me parece importante, para que o mundo seja alcançado, para que o mundo creia, que haja fé, que haja certeza, que haja convicção no coração de cada um de nós. Parece importante. Convicção, certeza, fé. A palavra-chave aqui é crer. Precisamos crer. Jesus censurou os discípulos porque não creram. Agora, eu quero quebrar um paradigma na tua cabeça. Quando a gente olha a maneira como Jesus se relacionava com os seus discípulos, a gente vê algumas coisas básicas, onde Jesus coloca como ponto de partida para que eles deem prosseguimento à proclamação do Evangelho, o arrependimento, o batismo, e Jesus dá a eles todos os recursos para implantar o reino. Aí fala de curas, de expulsão de demônios e todos os sinais que nós já citamos. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: os sinais, eles acompanharão aqueles que creem. Os sinais, eles causarão um impacto. As pessoas procuravam a Jesus, queriam estar onde Jesus estava, muito por aquilo que viam, mais até do que querer estar com Ele. Queriam ser curadas, queriam ter os seus problemas resolvidos. Então um sinal, se neste culto vier aqui à frente uma pessoa paralítica, e ela se levantar e sair caminhando e glorificando a Deus, e um cego for curado e sair enxergando, no próximo domingo tem uma multidão aqui,
porque os sinais são importantes. Agora, os sinais são suficientes para que as pessoas permaneçam ligadas ao corpo de Cristo? Os sinais por si só são realmente tudo aquilo que precisamos para que as pessoas permaneçam vinculadas à igreja, ao corpo de Cristo? Sabe o que a Bíblia nos conta? Ela nos conta que não. Mas aonde que está isso, pastor? Isso é uma heresia. Então eu vou te contar uma história. Abra a tua Bíblia comigo. Lucas 17, a partir do verso 12. Lucas 17, a partir do verso 12. Está escrito: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Não era para ter voltado os 10? Esses homens, eles tinham uma vida segregada, separada, marginalizada. Eles viviam à parte. Eles viram Jesus de longe e eles perceberam que a possibilidade de transformação da vida deles se aproximava. Então eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus os abençoa. E enquanto eles estavam indo, deixa eu te dizer uma coisa: pode ser que o teu milagre ocorra instantaneamente, mas também pode ser que o teu milagre ocorra enquanto tu estiveres indo, enquanto tu estiveres a caminho. E dos 10, apenas um voltou. Apenas um quis estar próximo de Jesus. Pastor Paulo gosta de brincar, e aqui eu brinco também, quando ele diz assim: nós somos samaritanos. O único que voltou, pastor Paulo, que dizia: eu quero Jesus, eu quero andar contigo, era samaritano. Glória a Deus. Os sinais serão uma consequência da fé em Cristo, mas não uma garantia de que permanecerão nele e de que se tornarão um com ele. Muitos se aproximam de Jesus pelo que ele pode fazer, pelo que ele pode lhes dar, mas nem todos aceitam o seu senhorio. Senhorio fala de submissão. Senhorio fala de rendição. Senhorio fala de entender a autoridade de Jesus sobre a minha vida e sobre todas as áreas da minha vida. Senhorio fala que antes de tomar uma decisão, antes de me posicionar, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja no ministério, eu vou primeiro entender qual a vontade de Jesus para aquele assunto. E sabe de uma coisa? Vai te surpreender, ou não sei se é só comigo, muitas vezes a vontade de Jesus é completamente diferente da tua. A tua vontade é fazer algo bem diferente, mas o senhorio de Jesus na tua vida, a autoridade dele sobre ti, te faz se colocar debaixo e dizer: Jesus, eu vou fazer conforme a tua vontade. Jesus, como sumo sacerdote, morreu por cada um de nós, uma vez por todas.
uma única vez. Mas nós precisamos morrer por Ele e para Ele todos os dias. Todos os dias. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, abra mão da sua vontade. Isso é entender o senhorio. Isto é pagar o preço. Mas então, se é desse jeito, como que nós cumpriremos o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo? Se os sinais não são o suficiente, eu pensei que era só expulsar um demônio, e se fosse contar experiências de expulsar demônio, a gente ia ficar aqui, ia ter que tomar umas 3 térmicas de água com chimarrão para eu contar um pouco dos demônios que eu já vi e de curas. Mas não é só isso. Não é só isso. Isto não faz com que as pessoas permaneçam nele. Isto talvez atraia os perdidos, mas não assegura que permanecem. Deus colocou muito claro no meu coração: há uma necessidade de que o mundo creia. E o primeiro ponto dessa mensagem é: para que o mundo creia. Aonde que está o segredo na palavra de Deus? Onde está escrito o que é necessário ser feito para que o mundo creia? Abra a tua Bíblia comigo, João 17. Nesses dias, Deus tem levantado homens de expressão, homens de relevância no cenário desta nação, para vir aqui falar sobre esse tema. E Ele coloca no meu coração: precisamos falar mais, precisamos entender melhor. João 17, muitas Bíblias têm um subtítulo que diz assim: a oração sacerdotal de Cristo. Quem está fazendo esta oração é Jesus. Não é o pastor Jorge, não é o apóstolo Kelsey, não é o pastor Alessandro. Esta oração foi feita por Jesus. E aqui temos muito que aprender. O texto diz assim: e não rogo somente por estes que estavam com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E por que ele roga? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Diga assim: para que o mundo creia. Jesus está dizendo aqui: sejam um, para que o mundo creia, que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça. Em algumas versões diz: para que o mundo creia que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e a eles como me tens amado a mim. Uau, isso aqui, meus irmãos, isso aqui daria para a gente fazer uma conferência. Uma vez eu participei de um retiro em Porto Alegre, nos idos de 1988, onde estávamos experimentando um avivamento intenso na cidade, muita influência da igreja da Argentina, e um dos pastores da Argentina, o pastor Ángel Negro, pregou um retiro inteiro sobre isso. Eu só tenho hoje, então eu vou procurar ser mais sintético. Mas me chama a atenção que Jesus diz com toda a clareza: para que o mundo creia, precisamos de unidade. Para que o mundo creia, precisamos ser um. Eu não posso ser do pastor Jorge, eu não posso ser do apóstolo Kelsey, eu não posso ser do pastor Paulo. Temos que ser um, e todos de Cristo. Jesus, ele cita que nós precisamos ser perfeitos
na unidade. A palavra no grego para perfeito é teleio, e tem um sentido de completude, de integralidade, de totalidade, unidade plena, unidade completa. Esse é o padrão da unidade entre Jesus e o Pai. E sabe o que ele diz aqui? Eu dei a vocês a minha glória, para que vocês alcancem esse padrão, para que vocês vivam nesse padrão, para que o mundo creia. Creia, o original tem o sentido de ter total confiança, não ter a menor margem de dúvida, não ter a menor margem, a menor sombra de dúvida. Então Jesus diz assim: vocês querem saber como alcançar o mundo? Como mudar a vida das pessoas? Como fazer que elas permaneçam em mim e eu nelas? Então saibam, eu dei poder a vocês, para que vocês sejam um. Para que vocês sejam um. A grande expectativa de Jesus para que alcancemos o mundo é que o mundo olhe para nós e veja: eles andam em unidade, eles pensam da mesma forma, eles têm um só parecer, a palavra que sai do lábio deles é uma só. No coração deles não existe dolo, no coração deles não existe acepção. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Às vezes eu até brinquei de manhã. Às vezes você está sentado ali e o pastor diz assim: olhe para a pessoa que está ao seu lado. E você fica pensando: mas que mania que eles têm de dizer isso, né? Que coisa de louco, tia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, agora diga isso, né? E quando eu estudava no 2º grau, eu só conseguia memorizar e não esquecer algo quando eu estudava em voz alta. Então, às vezes a minha mãe passava na porta do meu quarto e eu estava falando sozinho em voz alta. Eu estava estudando, aquilo estava entrando no meu coração e eu não esquecia. E eu ia na prova e me dava muito bem. Por causa disso, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia de ser curado. Aleluia. Mas o que é então ser perfeito na unidade? Esta é a unidade, a mesma que Jesus tinha com o Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. A grande ferramenta de Deus para que nós alcancemos a unidade, sabe qual é? É o próprio Deus. É o próprio Deus. A grande ferramenta de Deus nas nossas vidas, para que sejamos um, é o amor. Sabe quando você lê aquele texto maravilhoso de 1 Coríntios 13, que diz: Deus é amor, o amor lança fora o medo, o amor isso, o amor aquilo. Quando ele diz isso, diz ali: Deus é ágape. Deus é ágape. Sabe de uma coisa? Você já ouviu isso? Existem 3 palavras para falar do amor no grego: o eros, que é o amor entre o homem e a mulher; o filéu, que é o amor fraterno entre os irmãos; e o amor ágape, que é o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, e que a Bíblia diz que é o próprio Deus, é a essência de Deus. Essa é a ferramenta. Este é o recurso que Deus nos dá. Às vezes é mais fácil para nós recebermos como recurso de Deus para fazer a obra o poder para expulsar demônios, o poder para curar e o poder para fazer sinais e maravilhas.
Não existe nada mais poderoso que o amor. Porque o amor é a única força que pode quebrar o teu coração, o meu coração. É a única força. E Deus deu esse poder a nós. Ele se deu a nós. Em 1 João 4, 7 e 8, diz assim, eu vou ler vários versículos de João aqui na sequência, no capítulo 4. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha essa, presta atenção, fica esperto. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu fico maravilhado de ver como Deus, Ele demonstra para nós como se faz. Ele não apenas ensina um conceito, mas Ele demonstra, para que nós possamos enxergar e fazer igual. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e é perfeito o seu amor. A palavra aqui é teleio. O seu amor é completo, o seu amor é integral, o seu amor é pleno, o seu amor é total. Deus está em nós. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, isso aqui é sério. Isto é o grande desafio da igreja. Sabe de uma coisa? Para que o mundo creia, nós temos que ter unidade. E o mundo não crê, porque nós não temos unidade. E o mundo não crê, porque nós somos presunçosos, porque nós julgamos os irmãos, porque nós nos achamos melhores que eles. Nós criticamos desde o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso pastor, a estrutura da igreja. Nós criticamos tudo. Não é bom que seja dessa forma. Uma pessoa que olha para você e vem em você falando mal do teu pastor, sabe quando que ela virá aqui à igreja? Sabe quando ela entrará na igreja? Eu vou dizer, uma expressão do meu tempo, quando a caveira fizer bochecha. Entendeu? Não virá nunca, porque você não está expressando. Você precisa expressar esse amor. A unidade é uma coisa frágil. A unidade é como um fino cristal. É frágil. E ela pode ser quebrada muito facilmente. Quando alguém vem até você, eu não vou dizer quando você vai até alguém, mas quando alguém vem até você, quando alguém vem até mim e fala mal do pastor Kelsey, fala mal do pastor Alessandro, fala mal do irmãozinho mais novinho do meu grupo familiar,
e eu acolho isso no meu coração, eu estou acabando com a unidade. O só ouvir é duro, o concordar é pior. Aí a pessoa fala: mas o pastor Kelsey, ele é muito avivado, ele pula demais, ele grita demais, ele perde o fogo demais. É verdade. Pronto, não pode. Isto acaba com a unidade. A unidade é frágil. Cada vez que eu acolho isso, cada vez que eu concordo com isso, eu estou dizendo para aquela pessoa: você está certo, pode continuar nessa linha, pode continuar pensando desse jeito, esse é o caminho, andai por ele para chegar no inferno. Não é verdade? Meus irmãos, não é bom que seja dessa forma. A grande estratégia do diabo para destruir a igreja, para destruir o teu casamento, para destruir tudo, é a divisão. Sabe, é a divisão. Isso é uma coisa que nós não podemos permitir no nosso coração. Sabe por quê? Às vezes a Bíblia cita algumas coisas que Deus abomina. Tem um texto em Provérbios, verso 6, capítulo 6, verso 16, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e que provoca discórdia entre os irmãos. O Senhor odeia. Meus irmãos, Deus nos chamou porque nós somos o alvo do seu amor e não do seu ódio. Deus quer que este amor que Ele tem por nós seja total e plenamente correspondido. Então, quando eu sou presunçoso, eu acho que eu posso fazer melhor. Quando eu sou presunçoso, eu tenho capacidade para criticar, porque não foi tão bom. Certamente, se eu tivesse feito, seria bem melhor. Bem melhor. Isso é presunção. Isso é presunção. Isto causa divisão. Isto é imaturidade. Deus tem profeticamente colocado nessa igreja um nome de avivamento, porque é um desejo no coração dele de que o avivamento venha neste lugar e daqui ele flua para toda esta cidade, para todo esse estado, para toda esta nação. Nós não podemos incorrer nesse engano. Existem alguns elementos na natureza que são fortes. Por exemplo, o ferro. O ferro é um elemento forte. Mas quando ele se une ao cromo, nós temos uma coisa chamada aço inoxidável. Esse é forte. Este tem uma inteireza que não se rompe com facilidade. Para que nós tenhamos unidade, nós temos que combinar 2 coisas. Nós temos que combinar a fé e a confiança. Nós temos que combinar a fé no nosso Deus, porque sabemos que Ele nos ama e o que Ele é capaz de fazer. Mas nós temos que aliar a isso a confiança no teu irmão, no teu pastor. Quando tivermos entendido isso, a nossa unidade não será frágil, ela será imbatível, inquebrável. Nós vivemos num momento em que é muito comum as pessoas criticarem uns aos outros.
Não é verdade? Muitas esposas vêm falar conosco no Ministério de Famílias, criticando o seu marido, né? Criticando que ele não faz nada direito, que ele é desleixado, que ele não é atencioso, que ele não honra, que ele não ocupa o seu papel. Muitos maridos vêm falar das suas esposas, dizendo que elas falam demais, que elas gastam demais, que elas não são carinhosas, que elas não cuidam deles. Lá na China, tem muitas igrejas que os irmãos dizem assim: o meu pastor, não sei o caminho que ele está indo, eu não sei onde é que vai dar isso. Ele inventa cada coisa, ele acha que tem que ser do jeito dele. E sabe, eu fui falar com ele e parece que ele não levou em conta. Cuidado. Quero dizer duas coisas antes que eu esqueça, passar para o próximo ponto. Primeiro, quando você ama, você não tem essa postura. Segundo, quando você ama, você abre mão da tua vontade. Eu brinquei de manhã dizendo que eu trabalho bastante na indústria farmacêutica, e quando termina o dia e todo mundo vai para casa, eu também vou para casa. Só que quando chego em casa, eu tenho mais 2 horas de relatórios para fazer, todos os dias. E quando chegamos na véspera do feriado, eu fiquei feliz. Eu disse: amanhã de manhã eu não vou acordar cedo. Amanhã de manhã eu vou me levantar mais tarde. Eu vou preparar um chimarrão e vou tomar aquele chimarrão com toda a calma, conversando com a minha esposa, sem pressa nenhuma, com toda alegria. E eu quero esse dia só para mim e para minha esposa. Entretanto, eu fui acordado no feriado, cedo, pelo telefone que não parava de tocar. E eu pensei assim: não vou olhar, não vou atender, não é comigo. E ele não parava, tocou 1, 2, 3, 4. Quando ele tocou a primeira vez, eu olhei e eu vi quem era. Eu digo: Deus, hoje não, Senhor. Um discípulo amado, casal com dificuldades. Mas se nós não amamos, se nós não vivemos o amor, se as pessoas que estão chegando não veem o amor de Deus através de atitudes na nossa vida, não funciona. E eu assim tive num relance aquela imagem do chimarrão voador. Ele foi batendo asas e sumiu. E eu atendi o telefone e a coisa estava difícil, meus irmãos. E eu disse: ok, me dê alguns minutos e estaremos aí para conversar, para aconselhar, para disciplinar. E nós fomos para a casa daquele casal amado cedo. E quando nós voltamos de lá, passava das 4:30 da tarde. O feriado tinha acabado. Não era feriado para mim. Naquele dia Deus disse: não, para você não é feriado, você tem que trabalhar para mim, por amor a mim. E sabe de uma coisa? Valeu a pena. Valeu a pena. Porque o amor é prático. O amor tem que ser real. E outra coisa que eu quero te dizer, antes de você começar a criticar, muitas vezes a minha esposa puxa a minha orelha. E ela sabe que eu preciso. E sabe de uma coisa? Ela sabe quando eu preciso. Eu descobri que eu tenho uma vocação. Não para murmurar, não para criticar. Eu tenho uma vocação, um talento para ser um comentarista do trânsito. Então eu não discuto,
Mas aqui, quem já viu, por exemplo, o Galvão Bueno narrando um gol do Ronaldinho, ele diz assim: olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha, eu fico assim: olha o que ele fez, olha o que ele fez, cortou a frente, estacionou. E ela diz: você está murmurando. Eu digo: não, querida, eu só estou comentando. Coisa nenhuma. Não se dê a esse direito, porque vai começar no trânsito, vai para a tua casa, vai para a tua igreja e vai para todas as áreas da tua vida. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para abençoar. Deus te chamou para ser um e não para causar divisão. Nos nossos lábios há poder de vida e de morte. Nos nossos lábios há poder de unidade e de divisão. Muitas vezes as pessoas matam o seu casamento com palavras, matam relacionamentos com palavras, matam ministérios com palavras. Recentemente eu fiquei sabendo de um pastor que eu amo e de outro pastor que eu também amo, e que tinha uma amizade de mais de 30 anos, unidos, e que não se falam mais. Sabe por quê? Porque alguém foi no ouvido de um deles e começou a falar mal do outro, e começou a semear coisas no coração do outro. E o outro, que conviveu 30 anos juntos, fazendo a obra, se deixou convencer que o primeiro era um traidor, e na verdade não era. E isto causa divisão, isso causa escândalo, isto impede o progresso do reino, isso impede que o mundo creia. Não é bom que seja dessa forma. Não foi para isso que Deus nos chamou. Segundo ponto que eu quero destacar dessa mensagem de 45 pontos é vencendo o diabo. Precisamos vencer o diabo. Ele já foi vencido, mas ele é o nosso adversário e nós precisamos subjugá-lo. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora vamos olhar um pouquinho mais perto do original, o que ele está dizendo. Rogo-vos, qual o sentido? É clamar em alta voz, é fazer de tudo para chamar a atenção, para acordar a pessoa, para que ela entenda que aquilo que vai ser dito é muito, muito sério, muito importante. E Paulo está dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. E no original está dizendo, ele se via como um escravo preso com correntes pesadas, com algemas pesadas, que não poderiam afastá-lo do seu Senhor, por mais que ele quisesse. Paulo se via dessa forma. Então ele chama a atenção e diz quem ele é. E ele diz assim: que andeis. Esse andar fala de se conduzir ao longo de toda a tua vida. Fala de uma caminhada. Curioso, quando a igreja iniciou lá no livro de Atos, os cristãos eram chamados de os do caminho. E Paulo está dizendo aqui que isto fala de uma caminhada. Inclusive, quando Paulo pediu cartas para ir a Damasco, perseguir a igreja, ele pediu cartas para prender alguns que eram do caminho. Paulo está dizendo: olha, no caminho, na condução da tua vida,
Você precisa andar de modo digno da vocação, do teu chamado. Você precisa entender quem você é e para o que Deus te chamou, e andar de modo digno, com toda a humildade. Tem muita gente que pensa que humildade é o pobrezinho, é o coitadinho, é o miserávelzinho. A igreja do Senhor não é feita de miseráveis. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Humildade aqui, olha o que está escrito, qual o sentido de humildade no original. Não fazendo-se pequeno quando se é realmente grande, mas pensando de si mesmo com moderação, porque esta é, num certo sentido, a estima correta de um ser humano, por maior que seja. Humildade fala de você saber quem você é, não ser um presunçoso, não pensar de você mais do que convém e nem menos. Saber como se comportar. Mansidão, vamos para o original. Gentileza, bondade, suavidade, clemência. Clemência, mansidão fala disso. Não podemos ser rápidos para condenar. Clemência, docilidade. Tem pessoas que têm cara de sim e tem pessoas que têm cara de não. Já viu isso? Às vezes tu chega em algum lugar para pedir uma informação, tem 3, 4 pessoas, tu olha e diz, não, vou naquela, porque tem cara de sim e tem cara de não. Não é verdade? Longanimidade fala de paciência, de tolerância, de constância e de lentidão para punir, suportando-vos, levantar, manter de pé, uns aos outros em amor, e esforçando-vos com toda a diligência para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meu irmão, a unidade é conquistada com determinação, com esforço, com violência até. Esta é a unidade. Paulo diz isso. Quer vencer o diabo? Anda desse jeito, anda nesse padrão. E sabe de uma coisa? O Senhor já nos deu poder para andar nesse padrão. O que impede é a nossa própria dureza, é o nosso próprio orgulho. Tem um texto ainda em Efésios que diz assim: não saia da vossa boca nem uma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Torpe não é apenas você pensar numa palavra de baixo calão, numa palavra maliciosa. Lá no grego fala de algo apodrecido, algo podre, corrompido, impróprio para uso. Nos nossos lábios existe poder de vida e de morte, poder de divisão e poder de unidade. Que saia dos nossos lábios palavras que sejam boas para a edificação, para preservar a unidade, para estabelecer o reino, para impactar o mundo, para que o mundo creia, para que o mundo creia. Recentemente aqui na igreja foi falado sobre perdão, sobre rendição. E eu me lembro sexta-feira quando o apóstolo Léo falou sobre isso. E eu olhei para dentro desse coraçãozinho e eu fiquei pensando: meu Deus do céu, como que pode?
quanto mimimi, quanto melindre, quanta frescura. Isso não convém a um cristão e a um gaúcho. Então, irmãos, eu fiquei pensando, eu não vou deixar que passe de hoje o que eu preciso fazer. E sabe o que eu fiz? E Deus está me inquietando, porque eu sei que tem pessoas aqui que não fizeram. E por isso é que Deus ainda está falando, é tempo de conserto, é tempo de rendição, é tempo de acertar. E tinha um irmãozinho amado, e que eu fiquei magoado com ele, fiquei no bico, não brinco mais. E esse irmãozinho é um irmãozinho que está ao meu lado, Ministério de Famílias, e eu fiquei de bico. E quando o apóstolo Léo falou aquilo, eu digo, meu Deus, termina de falar que eu tenho que resolver isso, e é agora. E ele terminou de falar, eu chamei o irmão, e vou chamar de novo, porque já fiz isso de manhã, mas eu vou chamar de novo para dar testemunho para vocês, do poder que há na humildade, no poder que há de dizer, eu tenho que acertar. Vem aqui, irmão. E eu olhei para ele e disse, olha, tu quer saber de uma coisa? Eu estou com raiva de ti, eu estou irritado contigo, por causa disso. E quer saber do que mais? Me perdoa. Orgulho, me perdoa. Mas eu consegui. E eu fiquei pensando, meu Deus, que alívio, que alívio. E no outro dia, sábado de manhã, continuou a palavra, sábado da choradeira. E quando terminou a palavra, e naquele dia houveram concertos, esse irmão veio a mim e diz assim, eu jamais imaginei que eu poderia ter te machucado. Eu te vejo como um exemplo, eu não quis te ofender. E foi aquela choradeira. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, naquele momento, o diabo foi derrotado, ele foi envergonhado, porque nós estamos juntos e nós somos um. E as pessoas, quando olham, elas precisam ver isso. A unidade, ela tem que ser vivida. E o que me impede de me render é o meu orgulho, a minha posição, o que eu sou. Mas eu sou melhor, mas eu sou certo. Coisa nenhuma. E o Espírito Santo me fala, existem concertos que precisam ser feitos dentro da igreja, dentro dos casamentos, dentro das famílias. E eu quero te dizer, não deixe que o diabo te convença a ficar sentado. Dê o passo que precisa ser dado. Esta é uma noite de conserto. Esta é uma noite de rendição. Esta é uma noite de humilhação. Esta é uma noite de cura. Esta é uma noite para manifestar o amor de Deus. Nesta noite, Jesus quer curar a sua igreja. Muitos aqui estão desapontados, acolhendo no coração o que não deve. Mas esta é uma noite em que o Senhor te trouxe aqui para curar.